Bom dia a todos. Nós estamos então no capítulo 10º já do livro dos Mensageiros, que traz por título aí a experiência de Joel. André Luiz, juntamente com o Vicente, né, que era a pessoa que estava ali acompanhando André Luiz, da onde originou o próprio livro, o Vicente localizou esse personagem Joel. E disse André Luiz que Joel também havia vindo, né, com a tarefa da missão da mediunidade aqui na Terra. E disse que ele teria valiosa experiência a ser contada. Mas nós voltamos lá no capítulo 3, a gente tem essa observação do Tobias com André Luiz, que ele fala: acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É porque nós somos criaturas ainda que estamos assim, divisando grandes possibilidades de crescimento. Nós estamos enxergando isso, mas nós estamos muito presos ainda, né, aos erros do nosso próprio passado. Isso quer dizer que quando nós vemos aqui para a Terra, a gente sempre vem com alguma coisa, uma missão a ser desempenhada. Ninguém vem sem bagagem nenhuma. Nós vemos com grandes responsabilidades. Mas deixar que a influência do passado nosso venha perturbar essa nossa tarefa, vai ter possibilidades de muito erro, realmente, né? Então, graças a Deus, a doutrina espírita traz para a gente muita informação. E nós temos essa grande possibilidade, então, de estar trabalhando para que a gente possa errar o mínimo possível, né, nessa nossa existência, né? Porque com certeza, em existências passadas, nós devemos ter deixado de cumprir muito com as obrigações das nossas encarnações aqui na Terra. Então, o Tobias trouxe esse conceito com o André Luiz, mas que serviu muito também para a experiência do Joel, que nós vamos ver. Vicente e André Luiz se aproximaram de Joel, então Joel começou a contar a sua experiência. Fiz minha tentativa na terra, mas fracassei. A luta não era pequena e fui fraco demais. O Joel, nós vamos ver a seguir, que ele foi preparado para essa missão. E outra também, ele se comprometeu em realizar essa missão. Não deu conta, como ele está dizendo, né? Ele fracassou nessa sua tentativa. E aconteceu que depois da sua desencarnação, ele ficou, segundo a narrativa do livro, ele ficou muito tempo nas zonas de purgação do umbral. Não se sabe quantos anos, mas ficou muito tempo. E depois foi resgatado, né, a colônia Nosso Lar, para realizar tratamentos, porque a falta que ele cometeu diante desse trabalho, estava ocorrendo perturbações muito sérias na sua atividade mental. O que mais me impressiona no caso dele, isso é Vicente dizendo para o André Luiz. O que mais impressiona no caso dele é a moléstia que o acompanhou até aqui e persiste até agora. Isso quer dizer que perturbação mental não é só aqui na Terra, não. Isso acompanha, é coisa da alma, né? Então, isso transcende, né, a própria influência da própria Terra. Minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram tratamento especial que aguçou as percepções. Quando a gente fala que
que a gente se compromete, né? É porque nós estamos dando o nosso aval, não, pode deixar comigo que eu vou lá e vou realizar essa tarefa, né? Então a gente fica assim, imaginando o quanto deve ser constrangedor para uma pessoa que chega nessa situação. Não pode deixar que eu faço e vai lá, ou não faz nada, ou faz tudo errado. Então esse é o caso do Joel aí, o estado lastimável da condição dele agora em espírito, na pátria espiritual. Aguçou as percepções. As nossas percepções aqui na Terra são os sentidos que nós temos, né? A visão, a audição, né? A intuição. E tudo isso, o Joel recebeu um tratamento para que essas percepções se avantajassem. E aconteceu isso com ele realmente, né? Mas nós vamos ver a seguir aqui o que aconteceu mais então. Mas André Luiz perguntando agora: mas por que perdeu as realizações tão só em virtude da sensibilidade adquirida? Será que ele havia se perdido somente por ter, né, essas percepções dilatadas nele? Aí ele responde: não perdi pela sensibilidade, mas pelo mau uso dessas possibilidades. Nessa condição, a gente vê que essas percepções, elas se dilatam naturalmente com a evolução espiritual, né? Mas neste caso aqui, como ele não tinha essas possibilidades, então foi realizado esse trabalho no mundo espiritual. É nisso que a gente sempre ouve dizer que médium, que é médium realmente, ele já nasce com essas preparações. Nós vemos o caso de Chico Xavier, que com certeza, pela própria evolução do próprio espírito, né, ele conseguiu essas vantagens. Eu ouvi dizer, um amigo nosso, certa feita, disse que ele à frente do Chico, o Chico olhou fixamente para os olhos dele e disse: posso perfeitamente enxergar o que fomos no passado. A pessoa, lógico que ficou ali vendida, né? Mas o Chico estava ali dizendo, né, que sabia compreender o que haviam já feito em encarnações passadas aqui na Terra, né? Imagine que um cabedal dessa natureza, ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. Porque a mediunidade, ela não tem outra finalidade senão semear o bem, auxiliar as outras pessoas. Mas no caso do Joel aqui, ele empregou de uma forma meio estranha aqui que nós vamos ver. Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens no caminho e localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Que era a finalidade dos recursos mediúnicos, né? Que ele estava trazendo, né, a dilatação da sua sensibilidade, das suas percepções. Para que era isso? Era justamente para auxiliar as pessoas, orientar as pessoas, fazer esse tipo de atendimento espiritual que nas casas são realizados aí, mas ele teria condições. Ele estaria enxergando tudo isso daí para que as pessoas pudessem dar diretrizes melhores para as suas encarnações aqui na Terra. Eu lembro até do nosso amigo lá, o Oswaldo Cordeiro, que nas várias vezes que eu acompanhei até ele lá no Chico, quando ele ia, ele já levava um caderninho e anotava tudo, às vezes, várias coisas que ele tinha que perguntar para o Chico. Aí um dia eu perguntei para ele, né, sobre esse assunto, ele falou assim: olha, a gente vem tirar essas observações com o Chico
porque na minha vida eu nunca vi o Chico errar. E nunca ninguém pôde apontar nenhum erro na vida de Chico Xavier realmente, né? Porque todas as vezes que ele poderia acontecer uma falha, ele sempre estava atendendo às orientações de Emmanuel, porque Chico Xavier sempre obedecia, né, os conceitos do seu guia espiritual. Procedi, porém, ao inverso, deixando-me empolgar pela curiosidade doentia. Apliquei-a tão somente para dilatar as minhas sensações. Então, os recursos mediúnicos que ele teve, em grande quantidade, né, ele deixou-se perder aqui pela tal de curiosidade, né? Quando ele diz doentia. Curiosidade é até uma coisa saudável, né? Pessoas que é curiosa, né? Ela procura saber, procura... isso aí aguça até o conhecimento das pessoas, né? Mas quando se torna doentia, aí acreditamos que já seja um problema sério que a pessoa vai carregar com ela, né? Aí passa dos limites realmente, né? E no quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes que me fora concedido realizar. Onde é que estava fundamentado, então, a sua tarefa da sua mediunidade? Era na recordação de existências passadas. E com certeza isso pode ajudar muitas pessoas, né? Muitos problemas que nós trazemos, né, de envolvimento psíquico, né, problemas variados com respeito à personalidade da própria pessoa, isso tudo está arraigado no nosso passado, né? E às vezes quando isso se transforma em doença, com certeza um trabalho desse teria grandes possibilidades de estar orientando e ajudando as pessoas. Não no trabalho de revelar o que as pessoas foram no passado, mas enxergar aonde está o problema para trabalhar, né, um melhor tratamento em favor dessas pessoas, né? Quem frequenta o hospital psiquiátrico com certeza tem uma grande ideia do que seja isso realmente, né? Mas nós vemos que o passado, se ele está encoberto na nossa consciência, assim nos fala Allan Kardec, é porque isso tem um benefício para todos nós. Nós vamos ver aqui que o Joel, ele foi um padre da Inquisição Espanhola. Agora, um espírito nessa condição, com certeza estaria vindo com uma consciência muito culpada. Mas esse trabalho de recordar da existência passada seria um benefício de grande valia para o Joel se ele tivesse empregado esse experimento para ajudar o semelhante realmente, que ele veio preparado para isso. E lembrei toda a minha penúltima existência, quando envergar a batina sob o nome de Monsenhor Alejandro Pizarro, nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Eu lembro uma referência do escritor espírita Eliseu Rigonati, que ele teve essa possibilidade de recordar não só uma existência passada, mas várias existências passadas. E ele disse que a experiência não foi nada boa e ele não aconselhava ninguém realizar esse trabalho. Porque, com certeza, nós que estamos num planeta na condição do planeta Terra, é porque somos espíritos muito endividados e que, se isso está abafado na nossa consciência, é bom que permaneça dessa forma. Mas o Joel se relembrou então. Desenvolveu-se minha clarividência,
mas não estava satisfeito senão rever os meus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. Ele teve, né, a bênção da clarividência, né, de ver e até mesmo ouvir o plano espiritual. Olha que vantagem que ele teve junto com ele, né? Impunha a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo, fazendo questão de reconstituir-lhe as fichas biográficas sem cuidar do verdadeiro aproveitamento do campo do trabalho construtivo. Então, ele, como um monsenhor lá da Inquisição espanhola, ele começou então a enxergar muito dos companheiros de erros do pretérito lá da Inquisição, e ele começou a enxergar essas pessoas encarnadas aqui na Terra. E ele então começou a vasculhar isso daí. Como ele disse mesmo, pela curiosidade doentia que ele alimentava dentro dele, né? Sem se atentar no benefício que isso podia trazer para resolver o problema das pessoas, né? Então ele diz aqui, né, começou a localizar cada uma dessas pessoas, né, para trabalhar na constituição aí, como ele diz aqui, de fichas biográficas, né? Começou a relatar isso, né, no papel, e que benefício com certeza isso iria trazer, né? Aí ele vem nos dizer também que a audição psíquica tornou-se-me muito clara. Entretanto, não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpretá-los ousadamente no capítulo de minha satisfação egoística. Interpelá-los, né? Eu falei errado. Então, mais um problema, né? Uma vantagem muito grande, mas acontece que os benfeitores chegavam, ou até mesmo os companheiros da casa espíritas vinham trazer orientações para ele, mas ele estava insulado, né, nele mesmo, os pensamentos dele, e desta forma aqui, ele deveria estar assessorado do ponto de vista negativo por entidades perversas realmente, né, que ele não conseguia ouvir os benfeitores que estavam ali à sua volta para trazer auxílio na sua tarefa. Não faltaram generosas advertências. Frequentemente os colegas de nosso grupo espiritista chamavam minha atenção para os problemas sérios de nossa casa, porque eles tinham um educandário para jovens e também um programa de criação de um ambulatório, mas nada disso comovia então o seu coração. O negócio dele era realmente fazer a investigação do passado das criaturas que ele enxergava, que faziam parte das vidas pregressas ligadas a ele mesmo, né? Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. A gente vê, por exemplo, acha muito bonito, né, o trabalho da mediunidade, mas é um exercício profundo de renúncia pessoal, né? A gente vê até o Chico dizendo que se ele tivesse conhecimento, né, de tudo aquilo que haveria de passar na sua própria vida, às vezes ele não teria nem começado, porque foi uma vida de extrema renúncia realmente. E todas as pessoas que abraçam a mediunidade aqui na Terra, nós vemos que essa condição que o Joel não teve dentro de si recursos para compreender a natureza desse trabalho. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer-me a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos para com os necessitados do mundo, e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Eu lembro de um caso do irmão X, um dos livros dele, não me recordo qual livro que é agora, que ele relata que um espírito
necessitado, porque no plano espiritual a gente fica frente a frente com nós mesmos, né? Com a nossa consciência aclarada. Então aí existe o problema de nós não suportarmos o peso, né, das nossas dívidas perante as leis de Deus, e a gente vem correr em busca realmente de uma reencarnação. Porque isso vai ser como que um refrigério, um alívio muito grande para o espírito que cai no esquecimento do seu passado. Mas esse espírito, ele fez uma invocação muito sincera do seu coração. Mas só que ele pedia insistentemente a oportunidade da reencarnação. Pedia para vir paralítico, cego, surdo, para vir na idiotia, para vir na orfandade. E ele pedia assim, né, uma série de dificuldades na sua vida, para que ele tivesse essa oportunidade de reencarnação para aliviar, né, o peso da sua consciência na condição de ser imortal de espírito. E aquela prece então foi ouvida pelas equipes espirituais. Então chegaram nele e disseram: olha, analisando o seu caso, não é necessário a paralisia, não é necessário você vir com a cegueira, com a mudez, com a surdez. Você não precisa renascer na idiotia, na cretinice, de jeito nenhum. Você pode abraçar uma missão na Terra. Você pode ser médium. E ele abraçou a oportunidade. Abraçou a oportunidade, mas depois o irmão X mostra para nós que também não estava assim na condição do Joel. Mas ele não abraçou a atividade mediúnica de forma nenhuma. Preferiu tocar a sua vida, mas sem envolvimento com a própria mediunidade, que foi concedida como bênção de trabalho, de redenção da sua própria condição, mas também não aceitou essa condição no mundo espiritual. Então é um trabalho assim que requer muita atenção, porque nós vemos a grande maioria das pessoas que vêm com atividade mediúnica são almas muito comprometidas com as leis de Deus, que com certeza é uma atividade que exige muita renúncia, e isso vai trazer muito crescimento espiritual para a criatura, se ela souber realmente desempenhar esse papel. Contrariamente à expectativa dos abnegados amigos que me auxiliaram na obtenção da oportunidade sublime, não me movi no concurso fraterno e desinteressei-me da doutrina consoladora, que hoje revive o Evangelho de Jesus entre os homens. Com certeza ele entendeu: esse pessoal está querendo muito de mim, né? Isso não é comigo. E ele então passou a só dar ouvidos às pessoas que estavam ligadas aos seus mesmos pontos de vista. E com certeza foi aquela pessoa que começou a atender na própria casa dele lá para atender esses objetivos, né? Fora da casa espírita. Eu me lembro também de uma consideração que o Chico levou para uma médium. Uma médium disse que chegou com uma página psicografada e apresentou para o Chico, disse que ela tinha recebido. E o Chico então perguntou: aonde você recebeu essa página? Na minha casa. Não, minha filha, você está num grupo espírita? Estou. Mas tudo bem, então coloca lá para o seu grupo analisar essa mensagem. Né? Não sou eu que vou ter que analisar, mas são aqueles que estão à sua volta, que vão entender a conduta da pessoa, né? e o produto do seu trabalho que ela está trazendo. Né? E Joel, continuando aqui a sua história: eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade, perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Porque relembrar o passado não é fácil não, né? Isso não trouxe nenhum benefício para ele na sua encarnação aqui. E agora na condição de espírito, essas lembranças estavam causando muito problema para ele também.
perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior, é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Tem um caso também do André Luiz no livro Libertação, que ele traz para nós lá, de um escritor aqui na Terra, que na sua condição espiritual, ele era visitado pelos personagens que ele havia criado aqui na Terra. Coisa que não foi muito boa, mas psiquicamente isso ficou registrado na sua mente. E como não era nenhuma realização positiva, que isso poderia trazer benefícios, eram realizações negativas, e isso trazia grandes perturbações para ele também. Agora, por quanto tempo o Joel terá que trabalhar para se refazer mentalmente, para poder demandar uma outra oportunidade de reencarnação para se redimir do seu próprio passado, né? Porque essa oportunidade ele não teve condições íntimas, né, de poder executar. E nós trouxemos aqui para finalizar um conceito de Emmanuel que está no livro Mediunidade e Sintonia. Mediunidade não é pretexto para situar-se a criatura no fenômeno exterior ou no êxtase inútil. A maneira da criança atordoada no deslumbramento da festa vulgar. É, acima de tudo, caminho de árduo trabalho em que o espírito, chamado a servi-la, precisa consagrar o melhor das próprias forças para colaborar no desenvolvimento do bem. Porque não existe outra finalidade para a mediunidade senão essa, né? Então as pessoas, é necessário que a gente esteja orando muito, né, pelas pessoas que traz aí a mediunidade como ferramenta de trabalho na Terra, porque mediunidade não é outra coisa senão título de serviço. Que Deus nos abençoe.